eles queimavam, destruíam. E um pregador notou algo diferente. É que quando ele visitava uma região onde muitos lugares foram devastados pela guerra, ele percebeu uma coisa: muitas igrejas foram queimadas, foram destruídas. Mas sabe, parece que os inimigos da nossa fé esqueceram. E muitas igrejas foram destruídas, mas a cruz no topo das igrejas permaneceram intacta. Aleluias! E quando ele entrava naquele local, ele percebeu que muitas igrejas foram totalmente destruídas, bancos, cadeira. Mas quando ele olhava de longe, ele via a cruz de pé, aleluia, e ele disse: a fé, aleluia, ainda impera neste lugar, aleluia, porque a cruz estava lá para dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. E olha lá no livro de Gálatas capítulo de número 6, o versículo de número 14. Gálatas 6, 14. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz algo muito profundo. E ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e para o mundo. Mas longe esteja de mim. Repita comigo, vamos ler tudo junto. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, qual o mundo está crucificado para mim e eu para... Amém? Essa ficou mais fraca, vamos melhorar mais ainda, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Amado, quando Paulo fala sobre no que eu devo me gloriar, note bem que Paulo, ele coloca uma glória que parece para muitos vazia. Paulo, na verdade, ele era um poliglota. Paulo falava aramaico, romano, hebraico, grego. Paulo era um homem letrado que aprendeu aos pés de um dos grandes mestres daquela época, Gamaliel. Paulo era uma figura influente no judaísmo. Paulo se tornou apóstolo por ter uma experiência pessoal com Jesus. Paulo era o homem que mais escreveu epístolas. Paulo foi o homem que mais abriu igrejas. Paulo foi aquele que levou o evangelho, considerado o apóstolo mais influente de todos os tempos. Paulo era alguém, amado, que era tido como um esteio para o cristianismo. Mas engraçado é que Paulo não se gloriou de ter aberto muitas igrejas. Paulo não se gloriou de ser um poliglota. Paulo não se gloriou em ser um homem especial, letrado, capaz, cheio de conhecimento. Paulo não se gloriou de ter sido o homem que algumas vezes foi espancado e morto, quase morto. Paulo não se gloriou das cadeias que teve.
Mas a Bíblia fala, ele diz: se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar na cruz de Cristo Jesus, aleluia. A cruz de Cristo Jesus, amado, porque ele viu que na cruz nós tínhamos uma expressão profunda da realidade do pecado. Amado, a cruz não é brincadeira. Quando a gente olha a cruz, a gente entende qual é a profundidade que o pecado nos levou. Quando a gente olha o que fizeram com Jesus na cruz do Calvário. Quem já teve a oportunidade de ver aquele filme, a crucificação de Jesus, de Mel Gibson, amado, a gente fica agoniado, a gente chora. Mel Gibson, ele mostrou com muita clareza o que fizeram com Jesus. E a pergunta que eu faço é: por que é que tanta dor? Jesus, amado, ele foi espancado. A Bíblia fala que ele foi chicoteado com 40 açoites. E naqueles açoites tinha gravetos de osso de 3 pontas, que quando se batia nas costas de alguém, que ele saía, arrancava pele e carne das pessoas. A gente pode perceber a crueldade que fizeram com Jesus, fazendo uma coroa de espinhos. E nessa coroa de espinho, cravaram na sua fronte, para que ele dissesse: você não é rei. Eles esbofetearam a cara de Jesus e batia nele e dizia: descobre quem te bateu. Amado, quando a gente olha para a cruz, a gente vê a dor, a gente vê que o pecado era algo muito doloroso. Todo esse sofrimento que a gente viu passar ali, era porque, na verdade, o pecado é algo, amado, fora de contexto do ser humano. O que Deus queria mostrar era que o preço era alto demais. E eu e você, por maior que achássemos que fôssemos capazes, a gente não tinha condição de chegar lá. O castigo aplicado a Jesus foi o mais cruel, foi o mais doloroso. Amado, mostra que o preço a ser pago era uma dívida impagável, minha e sua. Amado, na cruz, amado, nós não devemos nos gloriar no nosso orgulho próprio. Nós não podemos nos gloriar porque Jesus venceu, não. Nós temos que nos gloriar nessa cruz, porque na cruz nós reconhecemos que nós estávamos perdidos, nós estávamos desviados, nós estávamos caminhando para o passo largo, para o inferno, para uma terrível condenação eterna. Mas Jesus, ele foi na cruz do Calvário e pagou o preço que é meu e seu, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância, aleluia. Pode aplaudir a ele. A Bíblia fala que ele não tinha nem parecer, nem formosura. Na cruz, Jesus se desfigurou. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por nossa causa, e por nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Foi por você, foi pela tua vida, foi pela tua alma. A Bíblia fala: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53:5. Amado, a cruz, ela na verdade é um compromisso
que você, aleluia, recebeu de graça, aleluia, lá na cruz do Calvário. Nós não vimos beleza, nós não vimos formosura, nós não vimos nada, mas ali estava sendo selado a nossa dívida, sendo paga por Jesus, aleluia. Quem tem palma, dá palma. Quem tem aleluia, dá aleluia. A cruz, amado, demonstra o amor genuíno de Jesus. Nós temos consciência de que não foi os pregos que prendeu Jesus na cruz. A Bíblia fala, amado, que quando os soldados foram pegar Jesus, eles foram à noite pegar Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. E Judas, o traidor, foi lá para apontar quem era. Mas quando eles chegaram perante Jesus, a Bíblia fala que eles perguntaram: quem é o Jesus? E Jesus falou: sou eu. Quando Jesus falou, sou eu, aqueles soldados caíram onde? Caíram desmaiados. Jesus, ele não prenderam Jesus, ele se entregou. Aleluia, rabacanda xarabá. Você tem que ter isso na tua cabeça. A Bíblia fala que aqueles homens levantaram atordoados. E ele fala: se eu pedisse a meu pai, uma legião de anjos viria aqui agora para me proteger de toda e qualquer maldade que o ser humano pudesse fazer contra mim. Aleluia. Ele disse: não é vocês que me prendem, mas sou eu que me entrego. Aleluia. A cruz, amado, mostra, amado, profundamente o amor de Deus pela humanidade. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem prendeu Jesus não foi o prego, não foi os soldados, não foi a cruz, foi o amor por mim e por você. Ele nos amou, foi o amor. Ele escolheu ficar ali até a morte. E a escolha de Jesus foi uma escolha voluntária. Não foi uma escolha planeada. Não, ele voluntariamente disse: Pai, eu me entrego. Em Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor morreu por nós em delitos. Ele sabia que estava morrendo por nossos pecados. Ora bacana, foi nessa cruz. Se você não está valorizando essa cruz, amado, essa cruz representa o amor profundo de Cristo por você e por mim e por todos nós. Não foram os pregos, não foram os soldados, não foram a madeira, foi o amor de Cristo nessa cruz, por nossas vidas e por nossa salvação. Aleluia. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Essa cruz também, amado, ela mostra que só existe um caminho. A gente constantemente está vendo os homens arrumarem formas e meio de se salvarem. Amado, são mais de 5.000 religiões. As pessoas estão procurando um jeito de se salvarem.
Amado, uns estão querendo ser salvos por uma pedra, outro por um líder que morreu e está enterrado, não conseguiu nem sair do túmulo, mas milhares de pessoas o seguem como se fosse. Amado, mas na verdade a Bíblia nos mostra um caminho. A Bíblia não nos mostra dois caminhos. A Bíblia fala, Jesus dizendo, em João 14,6, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluias. Amado, a cruz nos leva a entender que não existiria salvação se Jesus não fosse para lá. Aleluias. Olha, eu vou falar para você com toda certeza, não é pelo esforço humano, não é pela religiosidade, não é pelo muito gritar e falar. Quantas religiões, amado. Lá no Brasil tem uma igreja num local chamado Na Penha, e tem uma santa lá, Nossa Senhora da Penha. Existe um degrau, uma escada que tem 365 degraus. E as pessoas costumam a subir de joelho e a descer de joelho, achando que aquele sacrifício vai lhes dar a salvação. Em São Paulo tem a caminhada de Comportela, que eles caminham aproximadamente 100 a 200 até 300 quilômetros. Eles fazem caminhada de 10 dias. E eles acham que se caminharem lá, os seus pecados serão o quê? Serão perdoados. Mas eu quero dizer para você, não me leve a mal, por maior esforço que o ser humano faça, por maior sacrifício que você doe, tem outros que pensam que podem ser salvos por causa do seu dinheiro. Eles dão milhares de dinheiro de oferta, achando que o seu dinheiro vai trazê-los à salvação. Me desculpa, aqui não é pelo dinheiro, aqui não é pelo esforço, aqui não é pela capacidade intelectual. Tem pessoas que estudam a vida inteira, achando que através do conhecimento eles vão chegar lá, mas a cruz nos diz que só tem um caminho. Jesus Cristo disse: não há outro nome embaixo do céu pela qual possa haver salvação na terra. É na cruz, é na cruz, é na cruz, é a cruz de Cristo. Aleluia! É a cruz. Não tem outro caminho. Se você está traçando outro caminho, eu vou te convidar, venha para a cruz. Humilha-te perante a cruz, porque é na cruz que há a salvação. A cruz também, ela nos garante perdão total dos nossos pecados. Amado, não importa o teu passado, não importa se você roubou, matou, se você estrupou, se você fez as piores coisas que o ser humano possa fazer. Não importa o nível de religiosidade que você traçou na sua alma. Jesus carregou sobre a cruz toda a nossa culpa. Aleluia. Rabacanda xarabadás. Quando a gente olha Jesus sofrendo na cruz, quando a gente vê ele sendo desfigurado, desfeito, quando a gente vê ele sendo ultrajado, nu, envergonhado,
as costas destruídas pelos chicotes, a mente e a cabeça perfurada de coroas de espinho, a sua cara cheia de hematomas por socos que recebeu. A gente entende uma coisa: era o preço dos nossos pecados. Aleluia, rabacanda, rabandaia. A Bíblia fala que Deus, Ele vira o rosto para não ver Jesus naquela cruz. Eu não sei se você já teve filho, mas eu tive um dia em que o Josias se queimou. Ele teve queimadura de 2º grau. E quando eu cheguei no hospital, o médico falou para mim, o médico não, o enfermeiro, que não tinha médico. Era mais ou menos meia-noite. E o enfermeiro falou comigo: eu vou ter que tirar essas peles pretas. E eu falei: o senhor vai dar alguma anestesia? Ele disse: o senhor vai segurar nas mãos. Eu vou botar alguém para segurar nos pés. E eu vou arrancar isso com soro fisiológico. Amado, e se arrancou aquelas peles somente com soro. E eu posso dizer para você: é horrível ver o seu filho sofrer. Aleluia. Eu segurei ele pelas mãos e ele gritava. E eu chorava. Aleluias. Eu chorei a dor, eu chorei o sofrimento, eu chorei a angústia, eu chorei a dor que ele estava passando. Sabe por quê? Porque era meu filho, aleluia. A Bíblia também fala que Deus também viu o seu filho pagar um preço caríssimo, ser humilhado, envergonhado, sacudido, abatido, e Deus também sofreu a dor de Jesus, a dor de Jesus. Rebacanda chorabanais. Jesus carregou sobre si as nossas transgressões. Oh, Espírito Santo, aleluia. Jesus na cruz do Calvário, Ele te ofereceu uma cédula. A Bíblia fala uma cédula que era contra você. Aleluia. A Bíblia fala, amado, que uma cédula que era contra nós. Uma cédula que nos acusava em Colossenses 2, o versículo 14. Acusação do diabo: ele é pecador, ele é traidor, ele é mentiroso, ele é assassino, ele é isso, ele é aquilo. A Bíblia fala que a cédula que estava escrita contra nós, a Bíblia fala que Jesus cravou na cruz do Calvário, aleluia. E o Senhor trocou aquela cédula cheia de delitos e nos deu uma folha em branco para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Hoje nós já não somos mais escravos do pecado, nós não vivemos na esda do pecado, porque nós já fomos libertos, sarados, curados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aplauda, 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 aplauda aí. Rebacanda charabanás. Na cruz, amado, nós tivemos uma revolução. A cruz gera uma revolução interna dentro de nós. A magnitude do que acontece na cruz é tão grande que transforma o mais vil pecador em um homem de bem, aleluia. Quantos de nós chegamos aqui perdidos? Robacanda chola barraçala. Um dia eu estava aqui e uma irmã entrou aqui na igreja e eu estava aqui no salão e de repente
Fui lhe atender. Hoje ela está no nosso meio. E ela chegou. E eu falei: o que eu posso lhe ajudar? Ela disse: senhor pastor, eu quero que o senhor faça uma oração por mim, porque eu vou me matar. A minha vida não tem mais sentido. Amado, e ela contou o problema, era um problema tão grave. Sabe o que eu quero falar para você? Aquilo que é grave para você, Jesus levou na cruz do Calvário. Aquilo que te consumia, aquilo que te destruía, aquilo que te levava à bancarrota porque você praticou. Ela tinha praticado uma coisa horrível, E ela já não conseguia mais dormir, já não conseguia mais pensar, ela já não conseguia mais ter paz na alma. Mas quando ela entregou na cruz do Calvário e cravou no madeiro, aleluia, a transformação é profunda. O Senhor tira o peso do pecado, porque o pecado agora já não é mais seu, mas o pecado agora está sobre a cruz de Jesus. Jesus levou os nossos pecados na cruz do Calvário. É impossível chegar à cruz e não ter alívio da dor, do erro, do pecado, da magnitude das nossas falhas. Na cruz nós somos livres, sarado e curado pelo nome de Jesus. É a cruz que nos liberta. É por isso que a gente vê a igreja dos ex-bêbado, ex-drogado, ex-prostituta, ex-não sei o quê. Sabe por quê? Porque você, não é por causa dos pastores, não é por causa da nossa pregação, não é por causa do nosso conhecimento, não é por causa da beleza dessa igreja, não é por causa da cadeira que você senta, da música que você ouve, mas é por causa da cruz. A cruz é o lugar aonde eu e você temos que cravar as nossas transgressões. É a cruz que nos vai fazer ter vida. Aleluia. Tem muita gente que está na igreja, mas ainda não cravou na cruz o seu ódio, o seu rancor, a sua mágoa, e você carrega um peso que já era para ser livre. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por você na cruz do Calvário, para você ser livre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não leve aquilo que não é mais para você levar. Uma mulher procurou o pastor e disse: pastor, o que eu faço para que eu tenha paz na alma? Porque eu já pratiquei 3 abortos. E o pior, pastor, é que 2 eu não conhecia a palavra, mas o 3º eu já estava na igreja. E o diabo me perturba todos os dias. Todos os dias eu sou afugentada pelo mal. Porque o diabo fala para mim: você é crente. Tudo bem quando você não era, você não conhecia, mas esse 3º
Você sabia quem era o teu Deus, você sabia quem era o teu Jesus, você sabia, você conhecia a verdade, mas mesmo assim você se deixou levar. Você não presta, você não vale nada, você não merece estar nem no nosso meio, aleluia. A verdade é que o diabo é acusador, mas a Bíblia fala que o escrito que era contra nós, ele foi cravado na cruz do Calvário. Não importa o que você fez, é hora de você levar novamente a cruz e ficar livre desse erro e desse pecado, em nome de Jesus. Bata a palma, aleluia, glorifica Ele. Segunda Coríntios 5,17. Se assim alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já, e tudo se fez. Você é um novo homem, você é uma nova mulher. Não importa o que você fez antes, o importa é como você está vendo hoje. A cruz não é qualquer lugar, a cruz é um lugar aonde nós vamos nos declinar e se humilhar e chorar e buscar, e nela nós teremos a nossa vida resgatada de volta, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Amado, a cruz é a nossa maior motivação para servir a Deus. Amado, tem um filme chamado A Missão. Não veja esse filme se você não quer chorar. Mas esse filme fala sobre missionários pregando nas Indonésia. Amado, eles prendiam os missionários, amarravam em troncos naquelas áreas vulcânicas e torturavam-os com água fervendo, jogando água fervendo em seus o quê? Em seus corpos, para eles morrerem o quê? Aos poucos. Se você acha que a vida está difícil para você, você não sabe o que é um sofrimento. Ai, está tão difícil. Eu estou dormindo sem ar-condicionado. A tua dificuldade é a falta de um ar. Ai, está tão difícil. Eu tenho que andar a pé. A tua dificuldade é a falta de um carro. Ai, está tão difícil. Eu só estou comendo ovo. A tua dificuldade é porque não tem carne. Ai, está tão difícil. Amado, olha, eu vou falar para você, nós não sabemos o que é dificuldade. Porque dificuldade é o que os nossos patriarcas passaram. Dificuldade é que Pedro passou, que foi morto de cabeça para baixo, e ele ainda pediu para não ser colocado como Jesus, porque ele disse: eu não sou digno. Dificuldade é que o apóstolo Paulo passou, foi apedrejado em Listra, foi preso em Derbe, foi saqueado em Icônito, foi mordido por uma cobra. Amado, tantas coisas por amor a Cristo, mas no fim de todas as coisas ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia. Não ache que a tua vida está um fracasso. Não fica reclamando do telefone só porque não é lá o S25, sei lá. Não fica reclamando porque a tua roupa, ela não é Zara, ela não é da Tommy Hyde, sei lá qual é. Eu digo para você, o maior tributo que você pode ter na tua vida é você servir a Jesus. Repacandaraia é servir a Jesus. Reba
Bahacharabahas. A Madre Teresa de Calcutá, ela deu a vida dela para cuidar dos pobres da Índia. E um dia ela cuidava de um homem com uma ferida na perna. Uma ferida em estado de putrefação. E ela colocava aquela água naquela ferida. E um milionário que lhe fazia uma visita olhou para ela e disse: eu não faria isso nem por $1 milhão. E ela disse: eu também. Mas por amor a Cristo, eu estou preparado para entregar a minha vida para o Rei Jesus. Aleluias. Oh, aleluia. Amado, quando eu vejo alguns crentes aqui na igreja, que eles são os primeiros a chegar, que eles são os últimos a saírem, que eles não faltam. Amado, tem muita gente que fica dizendo: mas está se doando para quê? Não, amado. Quando você tem amor por Cristo, você não tem limites. Aleluia. Porque o amor, a cruz nos faz isso. Aleluia. A Bíblia fala que Jesus deu o maior sacrifício por mim e por você. A Bíblia fala que ele poderia ter saído da cruz, mas ele se entregou na cruz por mim e por você. Sabe por quê? Porque ele te amou. Eu e você também temos que amar. Amar a obra, amar o ser humano, amar as almas, se preocupar e dizer que nós somos pessoas pelas quais o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! O amor sacrificial do Calvário nos constrange. A cruz, amado, nos dá motivo para servir. Amado, quando eu saí do Brasil para vir para Angola, Angola estava em guerra. E posso falar para você, alguns companheiros meus de ministério me procuraram e falaram para mim: Josué, vou lhe dar um conselho. Não vai não, meu amigo. Não vai não. Você está bem aqui no Brasil. Você tem igrejas bem localizadas. Você tem a tua casa. Está tudo bem, rapaz. A história que a gente escuta é que missionários vão para o campo, missionário, e depois voltam de lá velhos, acabados, doentes. E chega aqui, ficam parecendo um pobre coitado. Aleluia. Porque depois que você sai daqui, as pessoas te esquecem. E você não tem mais o apoio de que muita gente diz que tem, e é verdade. Você, quando sai do Brasil, você é esquecido, aleluia. Eu tinha 3 igrejas. Na minha igreja tinha empresários. Na minha igreja tinham pessoas influentes. Todas elas, com uma certa maioria, Fernando, falaram comigo: não, pastor Josué, nós vamos te ajudar lá. Nós vamos estar contigo. Amado, mentira. Aleluia, eu vim para cá e só 3 pessoas me acompanharam. Aleluia. Uma foi o meu irmão, pastor Amauri. A outra foi o Wilson e a outra foi o Fernando. 3 pessoas apenas. O restante das 200, 300 pessoas, ninguém nunca ligou, nunca mandou uma única oferta. Aleluia. E eu digo para você, eles falaram, era verdade. Você é esquecido. Você não é lembrado na tua terra, você não é lembrado na tua igreja, mas você é lembrado no céu. A cruz te faz ser conhecido. Aleluia. Eles me esqueceram, mas Deus não me esqueceu. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. A cruz.
Em uma noite, eu estava muito mal. E naquela noite eu chorei convulsivamente. E naquele meu choro, uma pessoa entrou no quarto. E eu pensei, é minha esposa. Eu doente, ela doente, Josia queimado, está tudo acabado. Mas aquela pessoa ficou parada na porta do quarto. Passou uns minutos, ela pegou e veio. E jogou sobre mim um lençol. Aleluias. E quando o lençol cobriu a minha cabeça, ele falou comigo e disse: meu filho, rebacando xalabarrácias. Você sentiu saudade dos teus familiares, dos teus amigos, dos teus pastores, dos teus crentes. Aleluia. Mas eu ouvi você lá do alto e vim para te socorrer. Oh, aleluia. Você deixou todos, mas não deixou a mim. É a cruz. É a cruz. É a cruz. A cruz é o maior motivo para a gente servir. Se você anda fraco na fé, fortalece-te. Comece a trabalhar para Jesus. Comece a querer fazer alguma coisa, limpar a igreja, fazer evangelismo, fazer qualquer coisa, mas faça alguma coisa, é pela cruz. Jesus te deu exemplo, ele foi na cruz para pagar a dívida que era tua e minha. Ele merece o nosso sacrifício, aprova ele. João 3,16, a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz, amado, nos garante vida eterna. A história da cruz não terminou na cruz. Muitas pessoas pensaram que Jesus ficou na cruz. Tem gente que tem um Jesus pendurado na cruz. Já viu? Uma cruz que tem um Jesus assim, todo o quê? Todo feioso. É porque eles não conhecem a história. Orabacanda xarabás. Não. Alabachori calabarras. A Bíblia fala que o sangue de Jesus, que ele foi vazado na sua lateral. A Bíblia fala que o sangue e a água desceram sobre a cruz e tocaram a terra. E quando o sangue tocou a terra, a Bíblia fala que mortos ressuscitaram. Aleluia. Sabe por quê? A Bíblia também fala que o véu que separava os homens de Deus, a Bíblia fala que ele se rompeu de alto a baixo. Agora já não tem mais véu. Agora é você e Jesus através do seu sangue. Aleluia. A cruz verteu o sangue do nosso Senhor. Aleluia. E o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o nosso pecado. Aplauda, 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 aplauda. É o sangue, 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 é o sangue. Rebarraça la xarabandai.
Chorabacai. Terrabacola Charabandaia. É a cruz. Está na cruz. Está na cruz. Está na cruz. Na comana sala chanda lavatai. Tila baixou colobo comanaia. Você acha que Jesus ficou morto na cruz? Antes dele ser morto, a Bíblia fala que ele resgata um homem para provar que ele é um Deus de misericórdia. Tinha 3 cruzes, uma à direita e uma à esquerda. O da esquerda disse: se tu és Deus, cada um dá o que tem. Aquele homem deu o que tinha, deu a sua arrogância, a sua pedância, o seu azedume. Ele olha para Jesus e disse: se tu és Deus, desce dessa cruz e salva a ti e salva a nós também. Ou seja, Jesus não tinha que provar nada para ninguém. Alguém que precisa de prova, alguém que é arrogante, não sabe com quem fala. Aleluia. Tem muita gente assim na igreja. Você acha que você não precisa da cruz? Você acha que você não precisa se humilhar perante essa cruz? Você que está me ouvindo pelas mídias, talvez você tenha muito dinheiro, talvez você tenha muita posição, talvez você seja uma pessoa influente, mas deixa-me falar, sem cruz não existe salvação, sem cruz não há remissão dos seus pecados, porque o único lugar que você pode cravar a dívida que está sobre os seus ombros não é o dinheiro, não é a posição social, não é a tua escolaridade, mas é a cruz de Cristo. Você crava na cruz de Cristo as suas iniquidades e os seus pecados lhe são lavados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a dívida que tem que ser cravada no madeiro. E aquele homem olha para Jesus. O outro diz: você não tem coragem de falar isso? Nós somos homicidas. Reconheceu os seus pecados. Nós somos ladrões. Nós merecemos estar aqui. Mas e este o que fez? Esse não fez nada. Robacanda chorabanda. E aí ele fala: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O homem que matou, roubou, fez tanta coisa ruim. Alguém que achava que não tinha mais jeito, era a última chance. Mas ele se humilha na cruz. Ele está dizendo: Senhor, deixa eu entrar na cruz contigo. Lembra-te de mim, Senhor. Eu creio que tu tens um paraíso. Eu creio que o Senhor é aquele pela qual a gente tinha esperado. Aleluia. E Jesus olha para ele e Jesus diz: em verdade eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Quem tem palma, dá palma. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem glória, glorifica, glorifica, glorifica. Amado, enquanto Jesus morreu na cruz, ele olha para o céu e disse: Pai, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer: Deus meu, por que me
desamparaste. Sabe por que Deus o desamparou? Porque Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus não podia estar com ele naquele momento, porque aquela não era a vitória de Deus, mas era a vitória de Cristo. Era ele que tinha que pagar o preço da nossa redenção. E ele inclina a cabeça e morre. Parece que tudo acabou. Quem olhou ali disse: "Ei!" Aí o camarada. Mas a Bíblia fala que quando ele morre, ele desce às profundezas do inferno. Apocalipse, a Bíblia fala que ele desce para pregar para aqueles que morreram na esperança da sua vinda. A Bíblia diz que ele pregou para os justos e ele retira lá do Seol as almas daqueles que morreram esperando em Cristo Jesus. Aleluia! E a Bíblia fala que ele toma a chave da mão do inferno. Aleluia! E ele proclama a vitória completa sobre os homens e sobre o mundo. Quem tem palma, dá palma. Quem tem aleluia, dá aleluia. Ele tem a vida eterna para nós. A cruz, amado, ela nos garante a vida eterna. Mas nessa noite, por favor, tira aqui para mim. Nessa noite você está diante da cruz. Eu não sei o que você